Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa aula onde eu vou falar sobre como escolher o melhor ultrassom para pério. Eu sempre tenho dúvida, mas será que você precisa mesmo de outro? E como saber se você precisa de outro ultrassom? Qual é o critério de escolha do ultrassom? Qual a marca que você vai buscar um equipamento ultrassônico? E para esclarecer tudo isso, estou fazendo esta aula especial para você. E antes disso, eu preciso falar que as inscrições do Pério Valorizado estão abertas e estão perguntando qual é o conteúdo programático do Pério Valorizada. São os 7 passos. O que é que vai ter? Vai ter como você vai fazer a consulta extraordinária, como fazer a profilaxia apaixonante, literatura científica que baseia a profilaxia apaixonante, como você vai cobrar bem pela pele de todos os dias, qual vai ser a precificação média que a gente vai fazer, como a gente vai valorizar esse tratamento periodontal não cirúrgico, como faz o full mouth disinfection dentro da metodologia que a gente usa, como a gente vai conversar o sistêmico, como fazer esse paciente retornar, recorrência, histórias que colam na cabeça e como o paciente vai voltar para sempre. Porque antes da gente pensar que o ultrassom é o pulo do gato para o paciente voltar, o ultrassom não é o pulo do gato. O importante é você ter o conhecimento, porque pode ser que você compre um equipamento e nessa compra de equipamento você vai ter um equipamento novo, mas você não vai saber exatamente como utilizar. E é exatamente para isso que eu estou preparando essa aula de hoje. Existe também, para quem está querendo participar do Peridiária, para quem pensa assim, eu não me adapto ao online, não consigo assistir aula, para não te deixar procrastinar no Peridiária, no Perivalorizada, que é o curso, tem as pílulas do Perivalorizada. Por quê? A gente acaba colocando toda sexta-feira, manda um áudio, e é um áudio toda sexta, para você não procrastinar, para você não esquecer, e ó, para ajudar você a não desistir, permanecer. E que às vezes são dicas para a saúde sistêmica que usa para a próxima saúde, e você coloca, eu coloco as pessoas adiante, motivadas para estar aqui, e olha que estão falando só aqui no Peridiária tem ajuda, incentivo, que a gente vai ter tudo isso que são coisas agregadoras e incentivadoras. Isso são as pílulas. Qual é o curso online que tem isso? Tenho isso porque eu sou 100% comprometida com o seu resultado. Eu quero que você tenha resultado também. Além da formação, somente para os primeiros inscritos, eu tenho mentoria bônus e estou aqui para avisar que quem ainda não entrou tem mentoria. Ainda onde num grupo bem pequeno a gente vai conseguir conversar e você vai conseguir colocar as suas questões do consultório, suas questões de pele, suas questões clínicas, além de 12 aulas ao vivo, onde no dia 19, no domingo que vem, já tem a primeira, onde nesta primeira aula a gente vai poder conversar bastante sobre tudo isso. Então, onde você vai ter essa pele de todos os dias? Até quando você vai ficar com um consultório com uma pele desvalorizada, uma profilaxia que poderia ter resultados melhores, mas não tem, que você poderia fazer da sua pele de todos os dias um cartão de visita para o seu paciente voltar sempre, e é exatamente para isso que eu falo da pele de todos os dias. Eu quero falar então do ultrassom, no primeiro ponto que eu vou falar, será que você precisa mesmo de outro equipamento? A primeira coisa que você tem que ver, se o seu equipamento não remove cálculo direito, ou ele dá choque, é ver se você não está com inserto gasto. Uma coisa que eu não sabia é que os engenheiros que vão produzir o equipamento, eles vão avaliar a vibração, e essa vibração ela chega até a pontinha do inserto ultrassônico, e essa pontinha tem que vibrar de uma determinada forma, que ela tem que ser uma vibração a mais regular possível. Quando ela é regular, ela trepida menos e o paciente sente menos. Em algum momento, por conta de tanta trepidação, depois de tanto uso, ela gasta a pontinha. Então, inserto gasto dói. Inserto gasto é ruim. Então, é bem fácil de resolver isso. Compra inserto ultrassônico novo, que ele já vai trazer um resultado melhor para você.
E tudo isso que eu estou falando, olha só, isso é informação, e é informação que vai mudar a sua vida. E eu sei que se você vai no congresso, a indústria vai vender para você, e a indústria vai falar que você precisa de um outro equipamento, a indústria vai falar que o equipamento vai fazer o seu paciente voltar, e não é o equipamento que vai fazer o seu paciente voltar. Não é o equipamento. Eu dei uma mentoria esses dias para uma aluna que comprou um equipamento tal e falou: agora eu quero montar o produto. Só que agora você comprou o equipamento para depois montar o produto. E o equipamento não vem com o paciente junto. O paciente não sabe do equipamento. Tirar foto com o equipamento não traz o paciente. O que traz o paciente é um boca a boca. São estratégias para você trazer o paciente aqui, e no Perivalorizado a gente acaba trabalhando detidamente isso, e o paciente vai se encantar pela profilaxia maravilhosa, apaixonante, e às vezes é só uma questão de trocar um inserto, e assim a gente vai conseguir mudar. Isto vai mudar a sua profilaxia de todos os dias. Primeiro, olha o seu inserto. E talvez você pense assim: "Ai, mas eu gosto mesmo de trabalhar com ultrassom e refinar com cureta. Ah, qualquer ultrassom vá", só para tirar aqueles grandões de cálculo. E eu vou trazer aqui um dado científico para falar, isso daqui é do International Journal of International Academy of Periodontology, isso daqui é do professor Cassiano, do Rio Grande do Sul, abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul nesse momento difícil. E eles fizeram uma meta-análise da comparação entre instrumentos manuais, sônicos e ultrassônicos para o tratamento periodontal, uma revisão sistemática com meta-análise, e eles chegaram à conclusão que pode usar tanto um quanto o outro. Tanto um quanto o outro. Olha, 18 estudos foram incluídos, todos incluíram estudos mostrando melhorias significativas em pelo menos um parâmetro periodontal que tem sangramento à sondagem, que tem perda de inserção, e em dentes onde foi testada essa terapia periodontal. E os instrumentos sônicos ou ultrassônicos, eles gastam significativamente menos tempo comparado com instrumentos manuais. E aqui, quando eu falo sobre você conseguir ganhar dinheiro na pele de todos os dias, eu estou falando para você que vai dar certo, porque o que eu vou mostrar é a forma de usar o equipamento ultrassônico de um jeito valorizado e em menor tempo clínico, então não precisa teimar em usar cureta, porque vai dar certo com instrumento sônico ou ultrassônico. O ultrassônico é melhor do que o sônico, tá? Ele vibra melhor. A gente vai conseguir resultado, tá? E a vida profissional tem mudado, eu posso colocar em prática as orientações. E nos ensina. Show, limpezinha barata. Limpezinha barata quando faz tudo igual, sem diferenciação. Tem que ser diferente, tem que ser de um jeito novo, tem que ser de um jeito que o paciente pensa assim: uau, que legal. E olha só, quando a gente começa a fazer a instrumentação ultrassônica, fala assim, ó: fiz a raspagem com ultrassom semana passada e a paciente retornou com a gengiva estabelecida, sem dor, extremamente feliz, porque o paciente vai ver a diferença do instrumento ultrassônico confortável, que remove tudo, e ultrassom é din-din no bolso, porque é menos tempo clínico, é resultado. O ultrassom parece faca quente em manteiga, o cálculo fica molinho. O ultrassom bom, ele tem que parecer faca quente na manteiga. Vai lá, faz assim, encosta e ele tem que desmaterializar, tá bom? E o equipamento ultrassônico também vai ajudar a controlar as bactérias, e o ultrassom também ajuda o nosso pulso e mãos. Quem é periodontista das antigas sabe o que eu tô falando, dá calo nos dedos, cansa muito, e de repente em algum momento você tem que fazer uma cirurgia, porque acaba tendo problemas, tá? Então assim, não faço mais manual, só ultrassom, pasta, e é isso daqui que a gente vai falar. Mas ao final eu vou falar sobre marcas, tá? Eu vou falar sobre o fundamento.
Será que você precisa mesmo de outro equipamento? Antes de pensar em adquirir um outro equipamento, olha só o quanto de conhecimento você ainda precisa ter. Você pode saber que água insuficiente para refrigeração pode causar dor. A água da refrigeração, ela tem que alcançar até a ponta do inserto. Ela vai ter que fazer aquele chuveirinho ou ela vai ter que molhar ali. Se ela não refrigerar todo o inserto ultrassônico, vai causar dor, vai causar desconforto. E conforto é o ponto mais importante quando a gente acaba falando sobre o método peridiária. É mais ou menos assim. A gente vai, na primeira consulta, que é a consulta extraordinária, a gente vai falar sobre como você vai abordar o paciente. Como você vai abordar o paciente tabagista? Como você vai abordar o paciente diabético? Qual é o curso que está ensinando esta abordagem? Qual é o curso que ensina você a conversar com o seu paciente? Qual é o curso que vai ensinar você a conversar sobre o sistêmico? Qual é o curso que vai ensinar você a pegar o paciente que tem algum problema periodontal e vai explicar para ele a importância e o valor disso? E talvez você pense assim, porque ninguém gosta de pério, odeio pério, ou o paciente não vai dar valor de pério. O paciente não dá valor para a periodontia porque nós, dentistas, não aprendemos a conversar com o paciente para ele valorizar. Aí, todo mundo quer fazer aquilo que o paciente automaticamente valoriza, que é estética, que é implante. E aquilo ali começa a virar está uma concorrência gigante na odontologia. Está cada vez mais difícil, porque o paciente já sabe que aquilo é importante. Mas no Periovalorizada, existe uma aula chamada Níveis de Prevenção, e existe a aula do pitch do elevador, onde eu ensino como você vai trabalhar a conscientização das pessoas. Onde você vai fechar em pacote de tratamento e nós vamos conscientizar essas pessoas. Quando a gente conscientiza, você pega aquele paciente que nem achava prevenção importante e ele vai entender. Porque através da conscientização, através das técnicas de comunicação, através das histórias que colam na cabeça, ele vai entender, puxa vida, isso é importante. E é por isso que esta metodologia nova, incrível, ela é capaz de transformar o seu consultório, sim. Estamos com as inscrições abertas. A gente vai conseguir ter vaga e a gente ainda tem mentoria para você. Ainda tem mentoria no grupo pequeno. Mais uma pergunta sobre será que você precisa? Importante saber que você não precisa, não usa somente um nível de potência. Olha só, no curso aprendi que a potência do ultrassom é como o velocímetro do carro. Tem lugar que temos que trafegar a 40 km por hora, ou a 60 km por hora, ou até 120 km por hora. Dificilmente vamos trafegar a 180, 200. No ultrassom é a mesma coisa. Tem lugar que usaremos a potência 3, às vezes a potência 4, às vezes a potência 2, às vezes eu uso a potência de endo para fazer pério, porque a gente tem toda uma metodologia para conseguir modular onde você vai usar determinada intensidade ou quando você vai usar determinada intensidade. Então, a gente não tem aula de ultrassom, muita gente ainda tem preconceito com ultrassom, e estou fazendo essa aula exatamente para você entender que não é isso, e que, muito possivelmente, talvez você não saiba manobrar o seu equipamento ultrassônico e talvez você não precise de um novo. Talvez você não precise de um novo. E se o seu ultrassom dá choque, dói, a gente pode colocar um dispositivo, e esse dispositivo é um conteúdo exclusivo da formação paga, e você vai colocar aquilo ali, e aquilo ali vai diminuir a trepidação. E aquilo ali vai fazer com que temporariamente você consiga trabalhar, ter resultado confortável sem adquirir um equipamento novo. Por quê? Porque o periovalorizado é a valorização do dentista. Eu vou valorizar você, você. E, mesmo inserto novo dói, às vezes tá com inserto novo, às vezes tá com a intensidade inadequada, às vezes não tá conseguindo fazer essa dobradinha entre a intensidade de ultrassom, às vezes não está conseguindo trabalhar aquilo que é o evidenciador de placa também, e a gente vai conseguir fazer uma pele confortável, tá?
porque a gente vai conseguir resultado. Ajudou a amar a odontologia, porque a odontologia, ela estava difícil para todo mundo, né? Ó, paciente apenas com placa, qual o procedimento? Paciente apenas com placa, a gente vai fazer a profilaxia apaixonante e não é só o procedimento. A gente está acostumado a vender só o procedimento, a falar só sobre o procedimento, mas a gente não aprendeu a oferecer saúde. A gente precisa saber falar através de técnicas de comunicação, que são as histórias que colam na cabeça, que é o momento certo de falar cada coisa, que o paciente que tem saúde. Então, olha só, o paciente tem placa. Placa é doença? Não sei, nem toda placa é igual. Já mostrei lá nos complexos bacterianos de Sokransky, onde tem aquelas bactérias verdinhas e as vermelhinhas. Nem todas são iguais. E nós precisamos reequilibrar essas bactérias. E com isso a gente explica isso em formato de história, fideliza esse paciente, e esse paciente vai retornar sempre, e o nosso papel não é caçar cálculo. E o nosso papel também não é caçar placa. O nosso papel é entregar saúde. Então, nós aprendemos, isso aqui a gente aprende no livro, né? Eu já dei aula disso também, que se tiver placa, faz profilaxia bochecha com clorexidina. Jurássico. Não é isso. Quando é que a gente vai educar o paciente? Quando é que a gente vai conscientizar o paciente? A gente educa e conscientiza sempre. E se o paciente não tem doença, a gente promove saúde. E se o paciente tem saúde, a gente tem dificuldade de fidelizar esse paciente. Ou seja, parece que a gente só serve para quando tiver com doença. E este é um olhar equivocado do Ocidente. Eu que trafeguei pela medicina tradicional chinesa e como descendente de japoneses, os orientais eles gostam muito de prevenção, os orientais investem em prevenção, os orientais eles entendem o equilíbrio e o desequilíbrio, e dentro da medicina tradicional chinesa tem clareza desse negócio de equilíbrio e desequilíbrio, e por isso a medicina tradicional chinesa trabalha com equilíbrio, e a gente pegou isso e transporta para o peridiária. A gente trabalha com a prevenção, promoção de saúde, a bola de cristal para não ter problema futuro. E esse é o segredo para a gente ter paciente recorrente, mesmo que ele não tenha mais cálculo, mesmo que ele tenha só placa. Aí, quando ele tiver só placa, ele vai ficar, não volta mais para o paciente. A gente vai fazer educação em saúde, e as histórias ajudam demais. O paciente não tem doença, que tem? Não tem nada para fazer. É celebrar a saúde, contar histórias sobre saúde. Isso vai fazer a diferença na vida da gente. E eu tenho um outro recado importante para você, que é o seguinte: passar o ultrassom sem sondar desvaloriza a pele. Se tem uma coisa que não pode, é fazer raspar instrumentação sem sonda. Porque aí vira limpezinha. Aí vira só tartarectomia. Depois a gente quer que o paciente valoriza, né? A gente só faz o procedimento. A gente não tem técnica de conversar com o paciente. A gente não tem tempo de conversar com o paciente. Depois quer que ele fique conscientizado? Ah, tem que escovar, hein? Você acha que ele vai colaborar só com isso? Rapidinho? Ele não vai. E quando a gente mostra para o paciente o quanto isso muda, o quanto isso faz a diferença através de histórias, ele fica com a gente. E isso vai fazer toda uma diferença no nosso atendimento. E a gente precisa mostrar isso para o nosso. Olha só. Você sonda, e quando sonda, vai conseguir perceber cálculo. Se tem cálculo ou placa ou sangramento à sondagem, você vai vender a recorrência,
porque tem necessidade, e você vai dizer que você tem uma metodologia confortável, que é a instrumentação ultrassônica, e assim tudo começa a ficar melhor. E essa é a história que eu quero falar para você. Como é que você vai escolher o seu equipamento ultrassônico? Você vai pegar o seu equipamento ultrassônico do seu consultório e vai fazer o teste do incisivo central e inferior. Passa no seu incisivo. Veja se ele é confortável. Veja se ele dá choque. Veja se você não está com a mão pesada demais. Veja se o inserto não está gasto. Tem equipamento que é ruim mesmo, tá? Tem equipamento que parece britadeira. Não tem jeito. Tem equipamento realmente difícil. Aí você vai ter que testar e talvez você precise adquirir um novo. Ainda assim, você pode entrar no Pério Valorizada, trabalhar o conhecimento como diferencial, trabalhar as histórias, as técnicas de comunicação como diferenciação, e você vai conseguir esse paciente pagando bem pela sua pério, se diferenciando, e você vai se manter no mercado, porque tá difícil, a concorrência tá grande, as clínicas estão aqui, talvez você esteja desanimado com a odontologia, e o caminho é você fazer uma boa profilaxia. Como é que o paciente vai saber se você é um bom dentista ou não? Ele não sabe, ele não é dentista. Mas o paciente vai perceber que você é um bom dentista quando você fizer uma profilaxia maravilhosa, porque é o que ele percebe. Ele não consegue ver se a sua resina está bem feita, ele não consegue saber se a sua endo está bem feita. Ele vai entender que vai ter que fazer manutenção preventiva depois que você conta algumas histórias que colam na cabeça. E aí, quando ele entender, ele vai ficar para você. A escolha que você vai fazer é: nós vamos ficar sempre correndo atrás do próximo paciente para odontologia curativa, ou você vai ter uma prática pautada na prevenção, onde o seu paciente vai voltar sempre. E ou você vai querer ter um paciente que só vem quando tem problema, deu problema, e ele vem chateado, ele não quer ter aquela despesa, ou você quer o teu paciente fidelizado. O fidelizado que gosta de você, o fidelizado que talvez ele tenha tentado ir para algum outro dentista, ele vai te trair, entre aspas, e eu acho até bom que ele dê uma voltinha pelos outros dentistas e ele vai entender que não existe profilaxia igual à sua, porque ela é diferente, porque ela é apaixonante, e esse paciente vai ser fidelizado. E quando você tem um paciente fidelizado que entende o que você fala, a atualização científica que você tem, porque eu estou em todos os congressos e eu trago aquilo que tem de novo para você. Você vai passar para o seu paciente. O seu paciente vai entender porque eu conto isso através de histórias. E ele vai ser o seu paciente fidelizado. E você vai mostrar, por A mais B, dentro da técnica de ancoragem do peridiária, que está lá no curso, que vale muito a pena fazer prevenção. Vale mais a pena fazer uma profilaxia apaixonante de bom valor do que ele ter um problema dentário. E aí mostra isso para o paciente através da nossa metodologia. E quando o paciente enxergar isso, é mais um motivo para você cobrar bem pela pério, para você trabalhar a valorização através da conversa, de você conseguir ter esses pacientes recorrentes. É a possibilidade de você conseguir vencer a concorrência desse monte de clínica e o esvaziamento geral dos consultórios. Mas esses dias, sexta e sábado, especificamente, teve reunião dos extraordinários e os extraordinários falaram assim: o meu problema é que eu não tenho onde colocar paciente. Aumenta o preço, já aumentei e parece que encheu mais. Quando você fizer uma odontologia diferenciada, os pacientes não te deixam. E tá todo mundo querendo se diferenciar através da odontologia restauradora, estética e implante, que tá todo mundo fazendo. Você entra dentro de um mar de competitividade mais difícil, mais caro, de altos investimentos. Se você é mãe de criança pequena, se você quer diminuir o ritmo porque o cansaço está batendo, se você quer ter mais qualidade de vida, se você quer ter tempo para fazer uma academia, se você quer ter tempo para fazer um pilates para sua qualidade de vida, se você quer ter tempo para cuidar de pais, sogros, familiares idosos, eu não vejo outra saída que não seja apostar
nessa pele de todos os dias, que vai ter o seu paciente voltando sempre, porque ele está fidelizado, porque você é único, mas não é pelo equipamento ultrassônico que você tem, mas é pela conversa que você tem, pelo contato que você tem, por aquilo que você explica para o paciente, que é único, e que você vai conseguir aplicar isso no seu próximo paciente, mesmo que você não seja especialista em pério. As pessoas estão vivendo mais e a gente não consegue fidelizar isso. Os aposentados estão aumentando. O aposentado, ele entende que o dinheiro mais bem gasto é na própria saúde. E se ele não entendeu, a gente faz ele entender, para ver o quanto isso vale a pena. Porque essa é a melhor possibilidade de a gente ter uma periodontia diferenciada. Se trepida, você vai também colocar o dispositivo para não trepidar, para não atrapalhar. E para quem está perguntando sobre a marca, a minha marca preferida é a marca WK. A marca WK é uma marca de equipamento ultrassônico confortável e vai estar aqui na descrição, ou podem pedir em qualquer lugar, o contato do representante, que é o Ricardo aqui, que está aqui pode dar um oi aqui, oi, eu sou representante, mas vocês vão receber o link do contato dele, para quem quiser, e ele está na descrição, para você adquirir o equipamento. E o equipamento vendeu um monte, e está chegando, acho que ou esta semana ou na outra semana, está chegando a mais um carregamento, e tem um equipamento mais simples, que é o UDS, e tem o 600, e tem um equipamento que é o PT3. Eles são de tecnologias diferentes, e não significa que um seja melhor e o outro seja pior. E eu vou falar aqui como filosofia, princípio do peridiária, é que o mais importante não é o equipamento, não é o bochecho, não é a pasta, não é o produto. O mais importante do consultório é você. E eu vou fazer uma valorização do dentista. E o dentista vai ser valorizado pelo que faz? Não, pelo que fala. Pelo conhecimento científico que você vai transmitir. Mas esse conhecimento científico não é de qualquer forma. Ele é traduzido para a linguagem do paciente em formato de histórias e técnicas de comunicação, e andragogia, e cocriação de valor, e comunicação não violenta, para o paciente conseguir entender. E se você está apertado de dinheiro, eu não vejo outra possibilidade melhor que não seja você entrar num curso que não precisa de material, você vai usar tudo que você tiver, talvez a única coisa que você não tenha é evidenciador de placa, que pode usar corante alimentício, que a gente também usa como corante alimentício, e tudo você vai conseguir usar o que você tem, porque o que faz a diferença é o dentista. E que se você quiser mesmo substituir o equipamento, tem esses que a gente recomenda. Você pode ter o equipamento que você tem, você pode comprar um equipamento mais simples. E por que eu falo isso? Porque eu atendi em vários consultórios, e em cada consultório eu tinha uma coisa diferente. Em cada consultório eu tinha que me virar de um jeito diferente. E assim eu aprendi a atender, fazer o mesmo padrão de profilaxia apaixonante em todos. Portanto, não importa tanto a marca. A WK é uma marca de excelente custo-benefício. Existem marcas mais caras. A marca mais cara é a melhor. É melhor. Mas talvez você não precise de uma Ferrari agora. Porque o Fiat anda, a Ferrari anda, a bicicleta também anda. Tudo anda. Dá para andar a pé também. E é esse caminho que eu estou querendo mostrar para você. No peridiária, o equipamento, o material importa menos. Eu sugiro marcas, mas não é isso que é importante, porque todos os holofotes estão no dentista e não exatamente na marca. E são 7 passos para a recorrência. É só seguir o passo a passo. Primeiro, aprende a fazer uma consulta extraordinária. Uma consulta que seja uma venda da ideia, da saúde. Onde é que você vai aprender isso? Quem está ensinando isso? Isso daqui é o casamento da periodontia
com as técnicas de comunicação e marketing. A profilaxia apaixonante por quê? Porque ela é sem dor, ela é agradável, ela é confortável. Como você vai cobrar bem a pério, que todo mundo desvaloriza, mas dependendo do jeito que você vai falar, você vai valorizar sim. O tratamento periodontal não cirúrgico que aparece, cálculo é tratamento periodontal não cirúrgico, bolsa rasa, bolsa profundo, tratamento periodontal não cirúrgico. E os diabéticos, e os tabagistas, e os obesos, e o pessoal da autoimunidade tem que dominar as questões sistêmicas. E como é que a gente vai fazer o paciente retornar? Ah, eu já retorno, falo para o paciente, já deixa aqui colocado. Mas daí na hora de confirmar, oi doutora, eu já não posso. E acabou-se. Como é que a gente faz a recorrência de verdade? É de 6 em 6 meses? É só falar para voltar? Talvez lhe faltem técnicas. E viver só esperando a próxima restauração para refazer pode não ser a melhor solução, porque você fica refém de esperar o problema. Você fica sempre, terminou o tratamento curativo, você tem que correr atrás do próximo. E para quem expande a clínica, é a forma ideal de você fazer uma expansão da clínica, porque você vai ter o paciente recorrente. Você vai ter outros dentistas para fazer as partes restauradoras. E o dentista mais qualificado, que é o dentista periodiária, vai fazer esse paciente voltar sempre. O dentista que sabe fidelizar é um tesouro. Quanto custa? Quanto vale um curso onde eu ensino você fazer o paciente voltar sempre? Quanto vale um curso onde você vai poder pegar um caso de terapia periodontal não cirúrgica, um caso severo, mandar na comunidade periodiária, eu vou te responder, vou fazer o plano de tratamento e com esse um caso você faz o curso todo. Quanto custa um curso onde eu vou estar segurando na sua mão, eu vou mandar um áudio toda sexta-feira para você não esquecer de mim, onde você vai poder ouvir as aulas como se fosse um podcast. Quanto custa um curso onde você vai ter esse paciente voltando sempre, pagando bem pela pele, e você ainda vai conseguir parcelar? Por que eu faço isso? Porque eu quero criar a maior comunidade de dentistas que saibam trabalhar a prevenção. Eu sei que eu já estou impactando muita gente, mas eu quero transformar essa odontologia numa odontologia onde a gente trabalhe o sistêmico, onde a gente trabalhe o local e a gente trabalhe a conscientização. Já tem canal de YouTube onde está fazendo entrevistas com os dentistas para falar para os alunos. E a gente vai trabalhar rede social para que você consiga falar com seus pacientes. A gente vai trabalhar tráfego pago para você conseguir falar. Isso são os planos futuros, mas num futuro bem próximo. Mas o primeiro passo é você estar atualizado na pele de todos os dias. Tá sabendo qual que é a última da pele de todos os dias? Como é que vai dar para caminhar sozinho, testando, errando, manchando, tentando falar, mas eu falo. Fala igual papagaio, até papagaio fala. Mas a gente precisa falar com técnica. Quer seguir o passo a passo do paciente pagando bem? Ainda tem vaga para mentoria em grupo pequeno. Uma vez por mês tem mentoria, tem comunidade para você colocar, tem um módulo especial de produtos de higiene bucal, tem um módulo especial de tratamento de periimplantite, tem um módulo para você conseguir fazer o tratamento periodontal não cirúrgico, para fazer o diagnóstico de recessões, tudo isso coloca no fone de ouvido e vai ouvindo isso todo dia um pouquinho. É muito fácil. A gente vai ser a maior legião de dentistas preventivistas. Os portáteis são profissionais, sim. E eu tenho o mais simples, é um espetáculo, não dói nada. Mas o que mais me elogiam é pela lisura final. Nunca foi ultrassom. A lisura final não é ultrassom, é o dentista. É aquilo que a gente consegue fazer com aquilo que a gente trabalha no todo dia. Queridos, essa live fica no ar por 24 horas. Eu vou fazer o sorteio. Puxa vida, esqueci de sortear aqui. Eu vou ligar para a pessoa que ganhou. Quem está me ouvindo aqui, presta atenção. Vai chegar uma ligação para você da pessoa que
vai ganhar a bolsa do Peridiária, tá? Queridos, tenham uma linda noite, aproveita, porque a oportunidade de mudar o seu consultório não bate tantas vezes assim, tá bom? Grande abraço e até a próxima!